Houve um vazamento de gás no gasoduto submarino da empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a quase 80 metros de profundidade. Ocorreu um incêndio no Golfo do México após o rompimento do gasoduto submarino. Um grave incêndio subaquático eclodiu em um oleoduto offshore de propriedade da empresa mexicana de petróleo e gás Pemex no Golfo do México. Houve vazamento de gás no gasoduto submarino da empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a quase 80 metros de profundidade. Um vazamento de gás no gasoduto subaquático da empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a quase 80 metros de profundidade causou uma explosão e um incêndio a cerca de 150 metros da plataforma Cu Sierra, segundo a empresa. Um grave incêndio subaquático eclodiu em um oleoduto offshore de propriedade da empresa mexicana de petróleo e gás Pemex, no Golfo do México. Houve vazamento de gás no gasoduto submarino da empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a quase 80 metros de profundidade. Agência Sputnik, um vazamento de gás no gasoduto submarino da empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a quase 80 metros de profundidade causou uma explosão e um incêndio a cerca de 150 metros da plataforma Cu Sierra, segundo a empresa. A Pemex relata que o incêndio foi controlado depois que as válvulas de interconexão do oleoduto foram fechadas, sem vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas. O maquinário da unidade de produção Comaloobzaap foi afetado por uma tempestade e fortes chuvas, diz o relatório do incidente, compartilhado por uma das fontes da Reuters. Um incêndio começa no Golfo do México após a ruptura de um oleoduto subaquático. Um incêndio grave. O submarino explodiu em um oleoduto offshore de propriedade da empresa mexicana de petróleo e gás Pemex no Golfo do México. Houve vazamento de gás no gasoduto submarino da empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a quase 80 metros de profundidade. Agência Sputnik, um vazamento de gás no gasoduto submarino da empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, a quase 80 metros de profundidade causou uma explosão e um incêndio a cerca de 150 metros da plataforma Cu Sierra, segundo a empresa. A Pemex relata que o incêndio foi controlado depois que as válvulas de interconexão do oleoduto foram fechadas, sem vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas. O maquinário da unidade de produção de Comaloobzaap foi afetado por uma tempestade e chuva forte, diz o relatório do incidente, compartilhado por uma das fontes da Reuters. Várias gravações compartilhadas nas redes sociais mostram 3 navios lançando jatos de nitrogênio para extinguir o incêndio, que foi supostamente causado por uma válvula rompida perto da plataforma do reservatório de petróleo Comaloobzaap, uma das maiores reservas marinhas de hidrocarbonetos do país. Um grave incêndio subaquático eclodiu em um oleoduto offshore de propriedade da empresa mexicana de petróleo e gás Pemex no Golfo do México. É relatado que o fogo está sob controle, sem causar vítimas, informa a mídia aérea, citando fontes da empresa. Reuters, navios da Pemex tentaram controlar o fogo, então um navio chegou para fechar a válvula do oleoduto. O incidente foi tratado imediatamente após a ativação dos protocolos de segurança e com o monitoramento das embarcações de combate a incêndio nas proximidades. Comaloobzaap é o segundo maior campo de petróleo da história da produção mexicana de petróleo.